O servo ungido, o servo ungido. Olá, hoje é domingo, dia 19 de novembro de 2023 e nós estamos aqui uma vez mais para fazer nossos estudos bíblicos. Eu sei que você fica um pouco aborrecido, mas os nossos três recadinhos breves. O primeiro deles é porque estamos fazendo isso. Estamos lendo a Bíblia toda e gravamos um breve estudo todos os dias, deixamos nos canais digitais da igreja para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. Então, se você é edificado por esses estudos, compartilhe, mande para outras pessoas para que elas também possam aprender um pouco mais. O segundo recado é que você precisa fazer uma leitura sistemática da Bíblia. E para isso nós indicamos a Bíblia 365. Ela vai te ajudar a fazer uma leitura sistemática do texto bíblico. Então faça esse investimento em você mesmo. Você precisa ouvir a voz de Deus e você não ouvirá a voz de Deus se não ler a Bíblia. E por último, eu sempre digo que nós temos múltiplos estudos da Bíblia na igreja. Nós temos estudos às segundas-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras. Você pode olhar nos canais digitais o horário de cada um deles. Além disso, nós temos a escola dominical domingo às 8h30 da manhã e domingo também às 17 horas. Vai lá me visitar na escola às 8h30 da manhã no domingo. Vai ser um prazer ter você comigo assistindo os estudos de 2 João. Nós vamos ler Isaías 42, dos versículos 1 a 4 e também o versículo 7. O servo ungido é o título do nosso estudo hoje. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. E no versículo 7 diz assim: para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. O versículo 4 na NVI, porque eu li na Almeida, Revista Atualizada, diz assim: não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que se estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão esperança. Quando nós fizemos o estudo do primeiro capítulo de Isaías, que eu chamei de Nós Não Somos Lá Tão Inteligentes, esse foi o título do estudo, eu apontei que a esperança messiânica era retratada de 3 formas no livro de Isaías. Falei que entre os capítulos 1 e 37, a esperança messiânica era retratada como a figura do novo rei, o rei que haveria de ser a raiz de Davi, o sucessor do reino davídico no trono. Então essa era uma das formas de se ver a esperança messiânica no texto. Também eu apontei que entre os capítulos 55 e 66, a esperança messiânica é vista na forma de um conquistador, ou conquistador ungido. Mas entre os capítulos 38 e 55, a figura ou a esperança messiânica é vista na figura do servo, a figura daquele que serve. Esse rei só vai ter autoridade. Esse rei que está exposto entre os capítulos 1 e 37, ele só vai ter autoridade porque, antes de tudo, ele serve. Assim, entre os capítulos 38 e 45, aparecem a figura do servo. É curioso, 38 e 55, a figura do servo. É curioso entender que o rei só é rei porque ele serve. E nos versículos 1 a 4 do texto de Isaías, no capítulo 42, nós encontramos os primeiros dos chamados cânticos dos servos do Senhor. Olha que curioso. É exatamente aqui nos versículos 1 a 4 a gente encontra pela primeira vez o que a gente chama em Isaías de cânticos do servo do Senhor. Os demais trechos a respeito disso estão no próprio texto do capítulo 42, aqui dos versículos 5 a 9, no capítulo 49, dos versículos 1 a 6, no capítulo 49, dos versículos 7 a 13, no capítulo 50, dos versículos 4 a 9, mas acima de tudo estão lá no capítulo 52, do versículo 13 até o capítulo 53, no versículo 12. Os trechos refletem um novo agir de Deus que estava claro lá desde o capítulo 40, uma forma de ação que não é mais somente com seu povo, mas com as nações ao redor. Trata-se da mensagem das boas novas. Isaías 42 é a pregação clara do Evangelho, é a pregação clara das boas novas do Senhor. E colocando esse texto em contexto, se nós voltarmos no capítulo 41, nós vemos que Deus deixou claro que os outros deuses
absolutamente nada podem. Ou seja, a mensagem das boas novas vem como antítese daqueles deuses que nada podem fazer. Ou seja, os deuses não podem fazer nada, mas há aquele que pode fazer tudo. E esse traz uma mensagem de boas novas. Se nós lermos o capítulo 41, versículo 29, diz assim: Veja, são todos falsos, seus feitos são nulos, suas imagens fundidas, não passam de um sopro e de uma nulidade. Ontem, na hora que eu falei do estudo do capítulo 41, eu disse que Deus se coloca como uma figura imponente, como uma figura forte, logo no início do capítulo 41. E nós vamos ver esse mesmo retratar entre os versículos 21 e 29, onde Deus confronta deuses falsos. E ele literalmente confronta deuses falsos. No versículo 21 do capítulo 41, nós lemos assim: Exponha a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei do Jacó. Tragam seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e as saibamos do seu resultado final. Ou que nos declarem as coisas vindouras. Revelem-nos o futuro para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos, cheio de temor. Mas olha o versículo 24, mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são todas nulas. Deus vai colocar no capítulo 42 o anúncio do Evangelho, que é a resposta a deuses falsos, é a resposta à adoração a deuses falsos. E essa resposta só pode estar na adoração do Deus verdadeiro. Então, se há no capítulo 41 aqueles deuses que nada podem, no capítulo 42 aparece aquele que tudo pode, aquele que é a restauração de Israel, aquele que é a restauração de Judá, não somente de Israel e de Judá, mas do mundo inteiro. A mensagem tem um significado profético no contexto do retorno do exílio do povo, porque o povo estava aqui exilado na Babilônia, mas ela terá implicações muito maiores, ela vai ter implicações eternas. No versículo 1, se nos versículos 21 a 29 do capítulo 41, Deus mostra que os deuses não podem absolutamente nada, como está explícito no versículo 29, aqui ele começa dizendo no versículo 42, no capítulo 42, versículo 1, Eis aqui o meu servo, eu sou quem o sustém. Os deuses não têm nenhuma sustentação, mas o servo é mantido pela mão do próprio Senhor. Ele é escolhido e se apraz nele. Olha, a quem eu sustenho, o meu escolhido. Ele é o escolhido de Deus, o meu escolhido, é em quem a minha alma se compraz. E esse tenho prazer, ou minha alma se compraz, não deve ser lido aqui uma perspectiva de prazer emocional, mas de alguém que tem total autoridade para cumprir a missão de Deus. Deus se apraz dele, portanto ele tem total autoridade para cumprir a mensagem de Deus, para cumprir a vontade de Deus. E ele vai ter a presença do Espírito, a própria presença do Espírito estará com ele. Porém nele, versículo 1, porém nele o meu Espírito. O Schneider vai dizer no comentário dele o seguinte: a força de Deus Salvador é experimentada como Espírito Divino. Todas essas experiências do Espírito expressam de forma visível que o Espírito de Deus não se dissolve no espírito do ser humano alcançado, mas que continua acima e fora dele, como que envolvendo em seu manto, embebendo como se fosse em líquido, permeando com a sua própria força. Ele estará cheio do próprio Espírito, ele estará cheio da própria força do Senhor. E quando nós vemos no versículo 2, o versículo 2 diz assim: não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. O mais estranho é que o servo não vai estabelecer essa vontade de Deus e cheio do Espírito de Deus, ele não vai trazer a sua mensagem em alta voz, ele não vai trazer a sua mensagem de maneira gritando, ele vai trazer a sua mensagem de maneira silenciosa. No livro do Alec Montier, que eu também uso como comentário, ele diz assim sobre o versículo 2. No versículo 1 conhecemos a quintessência do servo, aqui temos a quintessência do serviço. Esse foi previsto por Isaías, exemplificando perfeitamente o Senhor Jesus Cristo.
e tem de ser reproduzida em todos que serviam ao Senhor com um serviço verdadeiro. Esse serviço é antes modesto, sem ostentação, é altruísta, sem autopromoção. Esse é o serviço. O serviço é modesto, o serviço não tem ostentação, o serviço não tem autopromoção. Curioso pensar que a maior obra da história da humanidade foi feita sem autopromoção. A maior obra da história da vida humana foi feita com o propósito único de cumprir a vontade de Deus, sem um propósito de fazer barulho, nem o propósito de autopromoção. Nós vemos no versículo 3 a postura humilde do servo, a postura que dará acesso àqueles que têm o coração esmagado, dará acesso àqueles que têm o coração quebrado e que precisam muito de socorro. O Schneider novamente vai dizer assim: no exílio, Israel era a cana quebrada e esse pavio prestes a se apagar. O anúncio dessa verdade às nações documenta-lhes a fidelidade de Deus para com o povo que tinha elegido como seu no passado. Neste ponto, ainda não se revela se ele encontrará indivíduos igualmente quebrados entre as nações e as restaurará com a sua palavra. Isso encontra seu cumprimento definitivo no envio de Jesus, que diz a todas as pessoas: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O que não se diz é que a cana quebrada será transformada em poderoso cedro e o pavio fumegante em chamas ardentes, apenas que ele considerará os pequenos e mortais como pequenos que são, colocando-os cuidadosamente debaixo de sua proteção, guardando-os assim contra a completa destruição. Mesmo agraciados, os israelitas continuam expostos à transitoriedade e mortalidade. Se nesse ponto nos lembrarmos novamente das palavras de 41:15, com a sua ilustração sobre o trilho de debulhar, reconhecemos que a exaltação de Israel, de forma nenhuma, significa o restabelecimento de sua força exterior imponente, como testifica mais tarde o apóstolo Paulo: quando sou fraco, então é que sou forte. A postura do servo não é uma postura de amassar, de esmagar, mas não é uma postura de restaurar uma posição de reinado de Israel. É uma postura de restaurar o coração. A humildade do servo não vai ser uma humildade de fraqueza, como diz aqui no versículo 4. Não mostrará fraqueza. O propósito dele é mostrar a clara concepção de como as coisas funcionam no reino. Jesus virá em humildade, sem fazer barulho, não vai esmagar Israel, mas não vai restaurar um reino terreno. Há de construir uma nova terra, há de construir um novo povo, um povo que a transformação está no coração, um povo que não é conhecido pela sua posição geográfica, mas um povo que é conhecido pela sua posição no seu coração. E o servo vem para fazer o quê? O versículo 7 diz que ele vem para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam em escuridão. Por quê? Porque no fundo nós todos somos cegos. No fundo, nós todos precisamos enxergar. No livro do Keller, Deus na Era Secular, na sua página 147, ele cita um exemplo interessante de uma pessoa, um romancista que não é cristão, que diz assim: David Foster Wallace, o romancista pós-moderno, apresenta a questão dessa forma: nas trincheiras cotidianas da vida adulta, não existe isso de não adorar. Todo mundo adora. A única opção concedida diz respeito ao que adorar. E uma razão extraordinária para escolher algum tipo de Deus ou ser espiritual para adorar é que praticamente qualquer outra coisa que você adore acaba por devorá-lo vivo. Se adorar o dinheiro e coisas, se for neles que você tira o verdadeiro sentido na vida, então jamais terá o bastante. Nunca sentirá que tem o suficiente. Adore seu corpo, a beleza e a atração sexual, e sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se tornar visíveis, você sofrerá 1 milhão de mortes antes que enfim o enterre. Adore o poder e acabará se sentindo fraco e com medo, e necessitará de ainda mais poder sobre os outros para manter o medo sob controle. Adore seu intelecto, ser considerado inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Por fim, ele acrescenta que o que há de mais insidioso nessas formas de adoração é que não são vistas pelo que são. Elas são inconscientes, são automáticas. Em outras palavras, o que quer que lhe sirva como fonte de sentido e satisfação na vida, é isso que você adora, mesmo que não reconheça. Jesus veio como servo
porque nosso coração precisa de um ajuste radical. Ele precisa de um ajuste radical. Isaías fala para um povo que estava exilado no seu pecado. E aí o servo vem para libertar esse povo exilado. Nós estamos exilados na adoração a outros deuses. E nós precisamos que o nosso coração tenha um ajuste radical. Esse ajuste radical só pode vir pelas mãos do servo ungido. Que Deus te abençoe.